Pensei que era demência, mas só me faltava isso no café da manhã. Aos meus 85 anos, senti que minha própria mente estava me abandonando. Pensei que era demência. Esquecia nomes, repetia as mesmas histórias. Mas então, uma descoberta inesperada me mostrou que minha saúde cognitiva não estava perdida. Um grupo de alimentos simples, que sempre estiveram ao nosso alcance, mudou tudo. Não se tratava de pílulas mágicas, mas de comida real, natural, capaz de dar ao cérebro o que ele precisa para brilhar mesmo em pessoas idosas. Neste vídeo, vou te contar os 5 alimentos-chave que passei a incluir no meu café da manhã saudável e como transformaram completamente minha memória e meu modo de viver. No começo, meus esquecimentos eram apenas isso, pequenos deslizes que qualquer um pode ter. É normal, eu dizia a mim mesmo. Quem nunca esqueceu um nome de vez em quando? Mas com o tempo, a frequência e a profundidade desses esquecimentos começaram a mudar a melodia dos meus dias. Lembro como se fosse ontem da primeira vez que não consegui encontrar minhas chaves. Procurei por quase 1 hora. Revirei os bolsos do casaco, a cozinha, o banheiro, até olhei dentro da geladeira, com aquela sensação ridícula de que por algum motivo estranho, poderia tê-las deixado lá. No fim, estavam no lugar de sempre, na minha mesinha de cabeceira. Eu ri, claro, uma risada forçada, porque por dentro, algo acendeu. Foi como um pequeno alarme, apenas um zumbido, mas incômodo o suficiente para não ser ignorado. Depois das chaves, veio algo ainda mais doloroso. A repetição. Contava a minha neta uma história da juventude, uma das minhas favoritas. E ela, com um olhar terno e uma paciência que começava a me preocupar, dizia: "Vovô, você já me contou isso ontem." Eu sorria, tentando disfarçar, mas por dentro, doía. Doía porque eu não lembrava. Não fazia a menor ideia de já ter contado. Como podia estar tão certo do que ia dizer, com as palavras na ponta da língua, e ao mesmo tempo, não lembrar que já tinha dito tudo antes? Era um paradoxo cruel. Comecei a evitar conversas longas. Tinha pavor de perder o fio da meada, de travar no meio de uma frase, sob o olhar atento de quem me ouvia. Às vezes eu esquecia que dia era, ou abria a gaveta da cozinha sem saber o que estava procurando. E, o mais frustrante, eu entrava em um cômodo e esquecia por que tinha ido até lá. Mas sabem, o pior não eram os esquecimentos em si. Não era quantas vezes eu perdia uma palavra ou onde tinha deixado os óculos. O pior era a sensação de que eu estava me desconectando de mim mesmo. Era como se as peças que formavam minha identidade, o que me tornava eu, estivessem se soltando. Minha memória não era só uma função do meu corpo. Era minha história, minhas decisões, meus afetos, minhas risadas e minhas lágrimas. Minha memória era eu. E sentir que ela estava escapando era como ver alguém que amo indo embora, sem conseguir alcançá-lo, sem conseguir segurar sua mão. Senti medo. Medo de me tornar um peso para minha família. Medo de esquecer os rostos que amo com todo o coração. Medo de esquecer quem eu sou, quem fui minha vida inteira. Também senti vergonha, confesso. Ninguém gosta de parecer confuso, distraído ou deslocado. Então comecei a me calar, a balançar a cabeça fingindo que entendia tudo, a fingir que estava tudo bem. E isso, deixe-me dizer, foi ainda pior, porque ao me calar, ao fingir, me senti sozinho, terrivelmente sozinho. A consulta com meu médico de confiança. Foi nesse momento, quando eu já achava que não havia muito o que fazer, que decidi tentar de tudo. Pensei, se a ciência diz que o declínio cognitivo faz parte do envelhecimento, eu vou lutar. Não queria voltar a ser quem fui aos 30, com a energia de um carvalho jovem, não. Mas queria continuar sendo eu, aqui e agora. E tudo, incrivelmente, começou com uma mudança muito simples. Uma decisão que parecia pequena, mas que mudou tudo. A visita ao médico. Quando finalmente criei coragem e decidi parar de fingir que estava tudo bem, marquei uma consulta com meu médico de família. Não foi fácil. A gente sempre tem aquela ideia de que consegue lidar com tudo, que não precisa de ajuda, não é? Uma ideia que nos acompanha desde a juventude. Mas cheguei a um ponto em que eu sabia que não dava mais para continuar daquele jeito. A névoa mental, os esquecimentos constantes, aquela sensação de estar desconectado, já não eram momentos isolados. Faziam parte da minha rotina,
tinham se tornado uma companhia constante. O doutor me recebeu com a gentileza de sempre. Fez várias perguntas, analisou meus antecedentes e depois me aplicou alguns testes simples de memória, atenção e linguagem. Respondi o melhor que pude, com toda a sinceridade que a situação permitia, mas em algumas perguntas, travei. A mente ficou em branco, como uma tela ainda por pintar. Em outras, respondi devagar, muito devagar, como se as palavras estivessem escondidas num canto escuro do cérebro. Ele não se alarmou, não demonstrou preocupação, mas também não disse o que eu, lá no fundo, queria ouvir. Explicou que eu não apresentava sinais claros de Alzheimer, nem de demência avançada. O diagnóstico foi algo que, curiosamente, até soa leve. Comprometimento cognitivo leve. Disse que é algo comum em pessoas da minha idade, que já passaram dos 70 e poucos anos e que nem sempre evolui, mas também não tem cura. As recomendações foram as de sempre, aquelas que a gente já ouviu 1000 vezes. Manter a mente ativa com palavras cruzadas e leitura, conversar com outras pessoas, aprender algo novo, como tocar um instrumento ou pintar. Falou também sobre a importância de dormir bem, se movimentar um pouco todos os dias, reduzir o estresse e, claro, observar caso os sintomas piorassem. Perguntei sobre remédios, afinal. A gente sempre procura uma solução rápida. Ele disse que existem, mas que no meu caso não recomendava. Os efeitos colaterais podem ser fortes, e segundo suas palavras, os benefícios nem sempre são tão claros quanto gostaríamos. Saí do consultório com uma mistura estranha de alívio e frustração. Alívio por não ser uma doença grave, daquelas que dão medo, mas frustração porque, no fundo, senti que ele estava me dizendo: isso faz parte de envelhecer, e você precisa aceitar. Mas eu, no meu íntimo, não queria apenas me conformar, ficar ativo e torcer para que não piorasse. Eu queria me sentir melhor, não apenas me manter. Não buscava milagres, não. Só desejava clareza, memória, aquela sensação de estar realmente presente, aqui, agora. Foi então que comecei a pesquisar por conta própria. E deixem-me dizer, não fui atrás de remédios mágicos nem de curas milagrosas da internet, daquelas que prometem o impossível. Não. Comecei pelo mais básico, aquilo que coloco no prato todos os dias: minha alimentação. Se o que comemos afeta todo o nosso corpo, do coração aos ossos, por que não haveria de afetar também essa joia chamada cérebro? Essa pergunta foi o ponto de partida de um caminho que, aos poucos, quase sem perceber, me devolveu o que eu achava perdido. Se você é daquelas pessoas que gostam de viver bem e com plenitude, não tenha dúvidas. Clique no botão de inscrever-se e faça parte da nossa comunidade. Ative o sininho para não perder nenhuma dica que pode transformar sua vida. O poder do abacate. Foi então, com aquela curiosidade de criança que havia redescoberto, que comecei a pesquisar. Li mais. Assisti a entrevistas com neurologistas, nutricionistas e especialistas em longevidade. E um padrão, repetidamente, se confirmou. A gordura saudável era fundamental para o cérebro. Era como o óleo que um motor precisa para funcionar suavemente, sem atritos. Foi assim que descobri o alimento que se tornou meu grande aliado, um verdadeiro tesouro: o abacate. Sim, o abacate. Aquela fruta verde cremosa com um caroço enorme no centro, que durante anos eu via no supermercado como algo de luxo, exótico ou apenas para certas receitas da moda. Acontece que ele é um dos protetores mais silenciosos e potentes do cérebro. O abacate é carregado de gorduras monoinsaturadas, aquelas que os médicos recomendam para o coração. Essas gorduras não apenas ajudam a melhorar a circulação sanguínea, mas também mantêm nossas artérias limpas e saudáveis, como encanamentos desobstruídos que permitem que tudo flua com facilidade. E por que isso importa para a memória? Pense bem. Um cérebro bem irrigado é um cérebro que recebe oxigênio e nutrientes suficientes para funcionar com clareza, foco e boa capacidade de lembrança. Além disso, o abacate contém vitamina E, um antioxidante natural que protege nossas células como um escudo. E tem também potássio, que ajuda a regular a pressão arterial, algo crucial para a saúde cerebral. Tudo isso, em conjunto, contribui para reduzir o risco de declínio cognitivo a longo prazo. Inclusive, há estudos que sugerem que pessoas que consomem abacate
regularmente apresentam melhor atenção, concentração e velocidade de processamento mental. Ou seja, pensam com mais rapidez e clareza. Eu comecei com meio abacate por dia, não mais do que isso. Essa era a minha dose pessoal. Às vezes, colocava sobre uma fatia de pão integral, com algumas gotas de limão e uma pitada de sal, um café da manhã ou lanche simples e delicioso. Outras vezes, misturava em uma salada com tomate e cebola, regada com azeite de oliva extra virgem. Até me arrisquei a aprender a fazer uma vitamina com abacate, banana e um pouco de leite vegetal. Saudável, cremoso e, para minha surpresa, delicioso. Foi um prazer inesperado. O que mais me surpreendeu foi que não levou muitas semanas para que minha própria família começasse a notar uma mudança em mim. Um dia, minha filha, com aquela sinceridade que só os filhos têm, me disse: "Pai, você está mais alerta ultimamente. Parece mais animado, mais lúcido." E minha neta, aquela que antes ficava frustrada porque eu esquecia os contos que contava, me abraçou depois de uma história e disse, com os olhos brilhando: "Vovô, você contou tudinho." Naquele momento eu soube com uma certeza inabalável que não estava imaginando coisas. Havia uma diferença real, uma mudança tangível. O abacate não foi uma cura mágica, mas sim uma ferramenta poderosa. Não só senti a minha mente mais ágil, como meu humor também havia mudado. Menos irritabilidade, menos daqueles esquecimentos bobos que me deixavam frustrado. Tinha mais vontade de conversar, de sair para caminhar, de ler um livro sem perder o fio da história. E o melhor de tudo, não é um alimento caro, daqueles que pesam no bolso. Não precisa comer todos os dias. 3 ou 4 vezes por semana é suficiente. Mas e aqui está o segredo: é preciso constância. Porque o que você cuida hoje é o que protege sua mente amanhã. Foi assim que o abacate, esse protetor silencioso, conquistou um lugar de honra na minha rotina. E com ele descobri que o caminho para uma mente mais clara não é feito de grandes decisões que mudam tudo de uma vez, mas sim de pequenos hábitos que, com o tempo, transformam tudo. É como construir uma casa, tijolo por tijolo, com paciência e perseverança. A gordura que cura, as oleaginosas. Durante anos, deixem-me confessar, tive medo das gorduras. Aprendi, desde jovem, que tudo que era gorduroso fazia mal, que aumentava o colesterol, que engordava, que devia ser evitado a todo custo como se fosse um veneno lento. Por isso, por muito tempo, eliminei as gorduras da minha dieta, ou pelo menos tentei ao máximo. O que eu não sabia é que, ao fazer isso, também estava deixando meu cérebro sem o principal combustível que ele precisa para funcionar bem. Por quê? E isso me surpreendeu muito ao aprender. O cérebro é feito, em grande parte, de gordura. Sim, isso mesmo. Mais de 60% da sua composição é de lipídios. E para que se mantenha jovem, ativo e cheio de conexões saudáveis, aquelas que nos permitem lembrar, pensar, aprender, ele precisa receber as gorduras certas. Foi nessa busca por conhecimento que comecei a incluir o terceiro alimento essencial na minha rotina: as oleaginosas. Em especial, as nozes e as amêndoas. As nozes, aquelas pequenas enrugadas que lembram miniaturas de um cérebro, são, em muitos sentidos, o alimento perfeito para a mente. Não é só pelo formato curioso, elas são ricas em ácidos graxos ômega 3, antioxidantes, vitamina E, magnésio e polifenóis. Todos esses compostos atuam juntos, como uma orquestra harmoniosa, para proteger os neurônios, reforçar as conexões sinápticas que são como pontes de informação e melhorar a comunicação entre as células cerebrais. É como se dessem uma nova estrada para os pensamentos. As amêndoas, por sua vez, são ricas em gorduras monoinsaturadas, proteínas e minerais essenciais. São como um combustível limpo que o cérebro pode usar para funcionar com mais clareza, com mais energia, especialmente quando os anos já se acumularam e a juventude ficou lá atrás. Lembro que no início achava estranho que algo tão pequeno como uma noz ou uma amêndoa pudesse fazer tanta diferença. Pensava, será que isso vai mesmo ter efeito? Mas eu percebi. Com o tempo, ao longo das semanas, comecei a me lembrar de mais coisas da minha infância. Detalhes que achava esquecidos, como fotos antigas redescobertas num álbum empoeirado, datas de aniversários, conversas com meus pais, até os cheiros da cozinha da minha avó.
o aroma de pão recém-assado e de ensopado caseiro. Não é que esses momentos tivessem desaparecido. Eles estavam lá. Só que agora era como se minha mente estivesse acendendo de novo as luzes desses cômodos do passado. Uma manhã, conversando com meu neto sobre as aulas dele, lembrei sem esforço o nome completo do meu professor da 4ª série, o Sr. Fernandes. E depois, para surpresa dele, cantei uma música que aprendemos na escola, com letra e melodia completas. Não forcei. Simplesmente saiu. Brotou, como se a lembrança tivesse estado ali, esperando pacientemente para ser chamada. Para mim, aquilo não teve preço. Passei a consumir um pequeno punhado de oleaginosas por dia. Nada exagerado. 5 nozes. Um punhado de amêndoas. Às vezes misturo no iogurte natural do café da manhã. Outras como no lanche da manhã, quando bate aquela vontade. São práticas. Não exigem preparo complicado e me trouxeram uma clareza mental que, sinceramente, não esperava recuperar nessa idade. E algo mais. Algo muito importante. Perdi o medo da palavra gordura. Aprendi que não se trata de eliminar completamente, mas de escolher bem. De saber quais gorduras fazem bem ao nosso corpo e ao nosso cérebro. Meu colesterol, para minha surpresa, está melhor do que nunca. Minha energia aumentou visivelmente. E aquele nevoeiro mental das tardes, aquela névoa que embaçava os pensamentos, sumiu. O cérebro não quer dietas extremas, não precisa de sacrifícios impossíveis. Ele quer equilíbrio, nutrição e constância. E se tem algo que essa fase da vida me ensinou, é que nunca é tarde para começar a dar ao corpo e à mente o que eles realmente precisam para continuar brilhando, com alegria e plenitude. Você já conhecia o poder oculto das oleaginosas? Conte pra gente nos comentários, sua experiência pode ser o incentivo que alguém está precisando. O doce aliado. O chocolate amargo. Às vezes, temos a ideia muito enraizada de que cuidar da saúde significa abrir mão do prazer, que para nos sentirmos bem, para estarmos em forma, temos que parar de aproveitar as coisas boas da vida. Mas com o tempo, e com essa jornada de descobertas que comecei, percebi que isso não é totalmente verdade. Existem sabores doces que não só alegram o paladar, que nos fazem sorrir a cada mordida, mas que também nutrem o corpo e o cérebro. Por muito tempo, eu evitava tudo que fosse doce. Tinha medo do açúcar, daqueles picos de energia seguidos por um cansaço repentino como uma montanha-russa de sensações. E depois, claro, a culpa de ter comido algo que eu gostava, mas achava proibido. Mas um dia, lendo um artigo sobre saúde cerebral em pessoas idosas, algo me chamou fortemente a atenção. Me fez parar a leitura. O chocolate amargo. Não qualquer chocolate, é claro. Não aquele cheio de leite, açúcar e aditivos difíceis de pronunciar. Falavam do chocolate amargo, com no mínimo 70% de cacau, como um verdadeiro alimento para o cérebro. O cacau puro, o verdadeiro, contém flavonoides, que são potentes antioxidantes, substâncias que ajudam a combater o envelhecimento celular. Esses compostos melhoram o fluxo sanguíneo cerebral, como se abrissem as comportas para o sangue circular melhor. Reduzem inflamações e protegem os neurônios do estresse oxidativo. Em outras palavras, ajudam o cérebro a se manter jovem, desperto e resistente ao tempo. Além disso, o cacau estimula a liberação de endorfinas e serotonina, substâncias que nosso corpo produz e que melhoram o humor e trazem bem-estar. É como se ao comer um pouco de bom chocolate, o corpo se soltasse e o espírito se elevasse como um balão subindo ao céu. E isso, na minha experiência, também me ajudou a lembrar mais, a estar mais presente, a me conectar melhor com o que está ao meu redor, a desfrutar de cada instante. Comecei com um quadradinho pequeno depois do almoço. Só um pedacinho. Deixava derreter devagar na boca, sem pressa, sentindo cada nuance do sabor. Era um momento que eu me dava de presente todos os dias, um pequeno prazer consciente. Com o tempo, percebi a mudança. Menos ansiedade à tarde, aquela que às vezes surgia sem motivo. Mais foco na leitura. Meus olhos não pulavam linha por linha sem entender. Mais entusiasmo ao escrever memórias no meu caderno, meus pensamentos fluíam com uma leveza que eu não lembrava há muito tempo. Mas o mais bonito, o que realmente me emocionou, foi uma tarde em casa, com meus netos. Tínhamos preparado um lanche simples,
daqueles que aproximam a família. Fruta fresca, algumas nozes e, claro, quadradinhos de chocolate amargo. Sentamos na varanda, com o sol da tarde nos aquecendo. Eles me faziam perguntas, curiosos como sempre, e eu respondia com histórias. E de repente, sem pensar, sem esforço algum, contei a eles um conto que minha mãe me contava quando eu era criança. Um conto que eu não lembrava há décadas, nem sabia que ainda existia guardado em algum lugar da minha memória. Mas ele saiu da minha boca palavra por palavra, como se alguém tivesse acendido uma lanterna dentro da minha mente, iluminando aquele tesouro escondido. Naquele momento, percebi que não estava apenas recuperando lembranças. Estava recuperando emoções, conexões, vínculos profundos com as pessoas que amo. Claro que é preciso ter cuidado. Nem tudo que é doce faz bem, isso nós sabemos. Evito produtos industriais, cheios de açúcar, refrigerantes, bolos comerciais, essas coisas que não oferecem nada de bom ao corpo. Mas um pouco de chocolate amargo, ou até uma colherinha de mel puro numa infusão quente, passou a fazer parte da minha rotina, meus pequenos rituais diários. E não apenas pelo sabor, que é delicioso. Faço isso porque me ajuda a me sentir vivo, lúcido, presente. Foi assim que entendi. O prazer não é inimigo da saúde. Às vezes, o doce, quando bem escolhido, também pode curar. Redescobrir os mirtilos. Numa tarde qualquer, sem procurar nada em especial, apenas navegando pela internet, me deparei com um vídeo. Era de uma neurologista já aposentada, com uma voz suave e um rosto cheio de sabedoria, que falava sobre o envelhecimento do cérebro. Ela disse algo que ficou gravado na minha alma. O que você come não alimenta apenas seu corpo, também alimenta sua mente. E se você souber escolher bem, pode ajudar sua memória a ficar com você por mais tempo. Aquilo despertou uma curiosidade imensa. Comecei a ler artigos, assistir palestras de especialistas, procurar estudos científicos. Não estava atrás de fórmulas mágicas. Juro, queria apenas ideias práticas, coisas que eu pudesse aplicar no meu dia a dia. E entre tudo o que encontrei, um alimento aparecia repetidamente, como um convidado de honra, como um grande aliado do cérebro. Os mirtilos. Consegue imaginar? Aquelas frutinhas pequenas que por anos eu ignorava no mercado. As via nas prateleiras e pensava, que bonitas, mas não são para mim. Acontece que essas pequenas joias azuladas estão carregadas de antioxidantes, especialmente de compostos chamados flavonoides, mais precisamente, antocianinas, que são as responsáveis por aquela coloração azul escura tão intensa e bonita. Essas substâncias ajudam a combater o que os especialistas chamam de estresse oxidativo, um dos principais fatores que, com o tempo, danifica nossos neurônios, como se fossem pequenas oxidações que desgastam as células cerebrais. Um estudo, publicado em fontes confiáveis como o Journal of Agricultural and Food Chemistry, mostrou que idosos que consumiram mirtilos diariamente por apenas 12 semanas apresentaram melhoras notáveis na memória de curto prazo e na capacidade de aprendizado. Outro estudo, da prestigiada Universidade de Exeter, no Reino Unido, descobriu que uma dose diária de suco de mirtilo melhorava a função cerebral e o fluxo sanguíneo no cérebro de adultos mais velhos. Isso não é moda, não é tendência passageira. É ciência. São anos de pesquisa, com cientistas dedicando suas vidas para entender melhor como nosso cérebro funciona. E o melhor de tudo, você não precisa de suplementos caros nem de receitas complicadas. Só um punhado por dia. Então eu resolvi tentar. Comprei uma caixinha de mirtilos frescos, dessas que parecem joias azuladas, e por várias semanas comi todos os dias de manhã. Às vezes com iogurte natural, às vezes puros, como um pequeno ritual, um começo doce para o meu dia. No início, sendo honesto, não notei muita diferença. Nos primeiros dias, ainda esquecia as chaves, ainda tropeçava nas palavras. Mas por volta da segunda semana, algo começou a mudar. Sutilmente, como o amanhecer que chega sem alarde. Eu me sentia mais desperto pela manhã, menos lento ao lembrar o que precisava fazer. Aquela névoa mental, aquela sensação de estar desconectado da realidade que tanto me pesava, começou a se dissipar. Não foi como acender a luz de repente, mas como se as luzes, antes baixas e fracas, fossem aumentando aos poucos, iluminando cada canto da mente. E o mais curioso,
Não melhorou só minha memória, melhorou meu humor. Me senti mais disposto, com mais energia para enfrentar o dia, mais presente. Como se algo dentro de mim, algo que estava adormecido, tivesse despertado novamente. Uma fruta simples, pequena, discreta, mas com um impacto enorme. Você já conhecia os benefícios dos mirtilos? Se tudo o que compartilhei até aqui te pareceu interessante, não hesite em se inscrever para continuar aprendendo como viver com mais clareza, saúde e plenitude. Uma nova rotina, uma nova vida. Foi assim que a verdadeira mudança começou. Quando decidi levar a sério a questão da minha memória, compreendi algo fundamental. Não bastava comer bem de vez em quando, em dias alternados. A chave, a verdadeira chave, estava na rotina, no que fazemos todos os dias, sem falhar. Porque a constância, esse tesouro tão subestimado, é o que, no fim das contas, transforma o corpo. E claro, também a mente. Comecei pelo mais básico. Aquilo que a gente faz assim que acorda. O café da manhã. Antes, o meu era monótono, quase automático. Uma xícara de café preto e talvez uma bolacha daquelas que prometem ser saudáveis, mas que no fundo a gente sabe que não são. Só isso. Mas comecei a mudar por algo que realmente nutrisse meu cérebro, que lhe desse o combustível necessário para despertar e funcionar. A primeira coisa que fiz foi incluir os mirtilos diariamente. Não como um extra, uma decoração, mas como parte central do meu café da manhã. Hoje, meu café da manhã é simples, mas nutritivo. Um iogurte natural, sem açúcar, claro, com uma boa colher de sementes de chia, que hidratam e dão uma textura deliciosa. Adiciono uma pitada de nozes picadas e um punhado generoso de mirtilos. Essas pequenas frutas que tanto me surpreenderam. Às vezes, para variar ou quando tenho uma banana madura, coloco metade que dá energia rápida e potássio, sempre bem-vindo. Tudo isso me leva menos de 5 minutos para preparar. Quase um piscar de olhos. Mas a diferença que sinto ao longo do dia é enorme. O mais importante foi estabelecer um horário fixo. Acordo todos os dias às 8 da manhã, inclusive nos fins de semana, e tomo café até, no máximo, 8h30. Nada de adiar. Nada de só mais 5 minutinhos. Nem de esperar a fome aparecer de verdade. Começar o dia com esse tipo de alimentação não só me mantém saciado, com aquela sensação boa de plenitude, mas também me dá uma clareza mental que dura a manhã inteira. Comecei a perceber que aqueles lapsos mentais desapareceram. As palavras saíam com mais facilidade, como se estivessem organizadas em gavetas bem etiquetadas. As ideias vinham com mais rapidez, não precisava mais procurá-las com lupa. Até coisas simples, que antes me irritavam, como lembrar em que página parei o livro ou onde deixei as chaves, deixaram de ser um problema. Eram pequenas vitórias diárias, e cada uma me enchia de alegria. Um dia, por exemplo, meu neto me ligou desses adolescentes que vivem colados no celular pedindo o número da mãe, porque tinha perdido o contato no aparelho. Antes, eu teria ficado em silêncio, procurando em papéis, com vergonha de não lembrar. Ou diria, espera um instante que vou buscar na agenda. Mas naquele dia, não foi assim. Sem pensar, sem hesitação, recitei o número de memória. Lembrei com naturalidade, como nos velhos tempos, quando minha mente era um arquivo impecável. Esse momento me marcou profundamente. Não por ser um grande feito, algo digno de prêmio, mas porque me fez perceber que eu estava recuperando algo que achava perdido para sempre. E o melhor de tudo, não foi por uma pílula mágica, nem por um tratamento caro daqueles que nos fazem duvidar se vale mesmo a pena. Foi por uma rotina simples, natural, diária. Claro, não foi só o café da manhã. Passei também a cuidar do que comia ao longo do dia. Menos açúcar, menos pão branco, mais vegetais frescos, mais gorduras saudáveis. Mas o ponto de partida, a faísca que acendeu tudo, foi aquela primeira refeição do dia. Foi ali que tudo começou. E se você está passando por algo parecido, se sente que sua mente já não funciona como antes, ou se apenas quer dar ao seu cérebro o melhor presente, não subestime o poder de uma rotina alimentar bem pensada. Pode parecer algo pequeno, uma mudança insignificante no início, mas posso te garantir, pode fazer uma diferença imensa. Conte nos comentários se você já começou essas pequenas mudanças. Um pequeno grande passo é o começo de uma nova maneira de viver. Vamos adorar ler sua história.
O poder da água. Ao longo da minha vida, ouvi falar de alimentos exóticos, de suplementos milagrosos que prometem juventude eterna, de dietas novas que surgem a cada mês. Todos prometem o mesmo: juventude, memória prodigiosa, energia sem fim. Mas depois de tantos anos, de tanto caminho percorrido, aprendi uma verdade profunda. Às vezes, o mais poderoso não vem do raro ou do caro, vem do simples. Daquilo que está ali, ao alcance de todos. Tão visível, mas que, por alguma razão, não valorizamos o suficiente. Esse foi exatamente o caso do quinto alimento nessa minha trajetória. O que fechou o ciclo e me deu a última peça do quebra-cabeça: a água. Sim, tão simples quanto isso. Água. Pode parecer decepcionante para alguns, não é? A gente espera algo mais exótico, mais elaborado. Mas posso te garantir, quando comecei a beber água de forma consciente e suficiente, minha mente deu um salto inesperado, uma melhora que me deixou verdadeiramente impressionado. Porque o cérebro, essa máquina maravilhosa que nos permite pensar e sentir, precisa estar hidratado para funcionar bem. A água não apenas transporta nutrientes essenciais por todo o corpo, ela também elimina toxinas, regula a temperatura interna, mantém as conexões neurais ativas e, o mais importante para o tema, melhora o fluxo sanguíneo cerebral. É como o motor de um carro. Se não colocamos o líquido certo, ele não funciona com seu melhor desempenho. Antes, eu era daqueles que só bebiam água quando sentiam sede. Um copo aqui, outro ali. Às vezes passavam horas e eu nem notava que não havia bebido nada. E claro, no fim da tarde eu me sentia cansado, arrastado, com dificuldade de me concentrar. As palavras travavam na fala e eu, ingenuamente, achava que era a idade. É a idade, eu dizia, resignado. Mas não era só a idade. Era, em grande parte, desidratação. Então decidi mudar radicalmente minha relação com a água. Comecei todas as manhãs com um copo grande de água assim que acordava, antes mesmo de sair da cama. Depois, outro copo antes do café da manhã. Durante o dia, criei o hábito de levar comigo uma garrafinha de água e garantir que tomava goles frequentes mesmo sem sede. Transformei isso em parte inegociável do meu dia. Não demorou para notar a diferença. Em poucas semanas, comecei a pensar com mais clareza, a lembrar nomes com mais facilidade, a ler sem precisar voltar à mesma linha várias vezes. Era como se meu cérebro estivesse acordando de um sono profundo. Me sentia mais desperto, mais ágil, mais atento. Até meu humor melhorou visivelmente. Menos confusão, menos irritação por bobagens, mais vontade de conversar, de escrever no meu caderno, de aprender coisas novas, de explorar o mundo ao meu redor. E a água, além de tudo isso, potencializou o efeito dos outros alimentos que eu havia incluído. Porque sem boa hidratação, o corpo não consegue absorver bem os nutrientes, as boas gorduras, as vitaminas do abacate, os flavonoides do cacau. Todos esses aliados incríveis precisam de um ambiente adequado para funcionar, para revelar todo o seu poder. E a água fornece esse terreno fértil, essa base sólida para a mente clara e viva. Também combinei com infusões suaves, daquelas que aquecem a alma como chá verde ou chá de alecrim, que também oferecem antioxidantes naturais. Mas a base sempre foi a mesma. Água limpa, fresca, natural. Às vezes, o mais poderoso é aquilo que damos por garantido, que parece tão óbvio, que simplesmente ignoramos. A água não tem sabor espetacular, nem é vendida como um elixir milagroso. Mas sem ela, nada no nosso corpo, especialmente no cérebro, pode funcionar bem. Hoje, se você me perguntar qual foi o alimento que mais transformou minha clareza mental, minha energia, minha vontade de aprender, eu responderei sem hesitar: a água. Porque ela é a base de tudo. E o melhor, está ali. Para mim, para você, para todos. É só estender a mão e beber. Mudanças inesperadas, além da memória. Quando comecei todas essas mudanças, impulsionado por aquele pequeno alarme que soou na minha mente, meu único desejo era recuperar minha memória. Queria lembrar nomes sem esforço, não esquecer onde deixava as chaves, conseguir acompanhar uma conversa sem me perder no meio do caminho. Esse era meu objetivo, minha maior esperança.
Mas o que aconteceu foi muito mais profundo, mais transformador do que eu poderia imaginar. Porque esses alimentos, essa nova forma de me nutrir, não despertaram apenas minha mente. Despertaram algo dentro de mim que estava adormecido, algo que eu nem sabia que havia perdido. Primeiro, e isso me surpreendeu demais, meu humor mudou. Antes havia manhãs em que eu mal conseguia sair da cama, sem vontade de nada. Sentia como se cada dia fosse uma repetição sem graça do anterior. Sem emoção, sem novidade. Mas com o tempo, com a constância desses pequenos hábitos, comecei a me sentir mais disposto, mais curioso pelo mundo, com um brilho novo nos olhos. Acordava com uma energia que não lembrava, com aquela sensação boa de que havia algo a descobrir no novo dia. A fadiga mental também começou a desaparecer. Antes bastava assistir ao noticiário ou ler um capítulo de livro que a cabeça já pesava. Mas isso mudou. Voltei a ler livros inteiros, sem precisar reler parágrafos para entender. Voltei a escrever no meu caderno antigo, meu companheiro esquecido. Meus pensamentos fluíam com clareza e eu me admirava com isso. E o sono? Uma maravilha. Durante um tempo dormia mal. Acordava várias vezes, com a mente agitada. De manhã, me sentia mais cansado do que na hora de deitar. Mas, ao mudar minha alimentação, ao me hidratar melhor, ao incluir esses alimentos ricos em nutrientes para o cérebro, meu sono melhorou profundamente. Hoje durmo direto, profundamente, e acordo realmente descansado, com a mente limpa e pronta para o dia. Até meu relacionamento com as pessoas que amo se fortaleceu. Antes, a vergonha dos esquecimentos me fazia me afastar. Hoje, com a memória mais viva, com o ânimo renovado, me sinto mais presente, mais conectado. Aproveito cada conversa, cada riso, cada história compartilhada. É como se a névoa tivesse sumido, me permitindo ver o mundo e aqueles que amo com mais clareza e mais gratidão. Se essa jornada da memória te inspirou, se você quer continuar explorando como nutrir seu bem-estar de forma integral, te convido a assistir ao nosso próximo vídeo. Vale a pena continuar esse caminho.